A aula estará sendo gravada também, para posteriormente você ver a disciplina e reaprender mais um pouquinho. Pai amado, te pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos oriente e nos ajude a compreendermos a doutrina angelical, a doutrina dos anjos caídos e de seu adversário nosso, que é Satanás. Nos dê sabedoria para lidar com esse mundo espiritual tão vasto e polêmico. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Eu deixei um material lá no grupo de Setebase, mas teve um material que não abriu. Eu vou reposicionar ele, eu não tive tempo essa semana, para vocês acessarem o slide. Mas vamos pegar agora, vamos tratar essa disciplina aqui, ó, Teologia Sistemática de Bancroft, teológica e conservadora e doutrinária, muito bom, da imprensa batista regular. É um livro excelente. Se você quiser adquirir na internet, tem ele com outra capa, não é essa mesma capa, essa capa aqui é de 91. É muito importante, fala sobre toda a teologia sistemática e é bem bíblica, é bem pautada na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, eu vou estar trabalhando com vocês. Muito bem, a doutrina dos anjos, ela é estabelecida pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento também. No Salmo 104:4 a gente tem: fazes a teus amigos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Então, isso, minha irmã, orixás, caboclos e guias. Deus é muito bem, irmã. Ok. Essa irmã é craque, viu? Ela acha o livro bem ligeirinho, rapaz. Ela é 10 anos, viu? Valeu, minha irmã. É isso aí mesmo. Se o pessoal quiser adquirir, não sei se tá no sentido assim de baixar em PDFs, não sei se está ou comprado, não sei. Pode baixar, né? Pode, ele está em PDF, pastor. Está em PDF. Então, olha, aproveita aí, coloca no grupo da gente aí, para o pessoal ficar ligado. Exatamente. Ele Macedo O grupo está fechado. Oi? O grupo está fechado, a gente não consegue compartilhar lá não. Ah, é mesmo? Ok. Manda para mim, que eu coloco no grupo. Ok. Salmo 104:4. Faz a teus amigos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Então, os anjos são ministros de Deus. No Novo Testamento, Marcos 13:32, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, nós temos essa expressão, entendendo que no hebraico é Malak, e no grego é ângelos, que são a mesma coisa, anjos. Então vamos continuar trabalhando com esses anjos. Suas características: seres criados. Salmo 148, versículo 2 e versículo 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louve o nome do Senhor, pois mandou e foram criados. Os anjos são criados por Deus, não são eternos, não são autoexistentes, porém são criados. Quando foram criados? A Bíblia não nos responde essa questão tão singular, certo? Provavelmente no princípio de tudo que Deus criou. E é interessante você perceber que são seres espirituais. Hebreus 1, 13 e 14 diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, olha aí a nomenclatura da Bíblia, espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos não é para ser adorado, nem reverenciado. Os anjos são para serem deixados como estão, porque eles estão tomando conta da gente, porque eles são espíritos que ministram o serviço a favor dos que vão ser crentes. Então, livramentos de acidentes, de incidentes, de morte, de assassinato, você já teve, eu já tive. Então, Deus sempre envia o seu anjo. Quando eu pregava na Rádio Panati, na década de 2005, nessa época de setembro, festa da guia,
eu trouxe uma mensagem bíblica sobre Jesus Cristo, nosso único guia. E um homem lá do mercado, fechando o mercado público, ele me conhecia, ele viu o vizinho dele dizer assim: toma lá nessa peixeira de 8 polegadas que eu vou esfaquear o bucho daquele pastor Ranieri que está falando mal de Nossa Senhora da Guia. Palavras dele. E aí o irmão ligou para mim, ligou para a rádio, e eu disse: seja o que Deus quiser. Falei com o porteiro da rádio, coloquei os 2 jovens que estavam comigo para ficar na porta do estúdio e me segurei lá dentro. Fugir, não ia fugir. E até hoje esse homem me procura. A Rádio Panati mudou de dono, mudou os anos, e ele nunca me achou. Tenho certeza que foi um anjo que desencaminhou ele, porque ele estava disposto a me matar. O feirante, que era meu amigo, vizinho à barraca dele, me falou. E depois ele disse: eu não encontrei o pastor, deixa para lá. Graças a Deus. Então eu entendo que foi um anjo que botou o caminho errado dele, porque ele ficou vagando a noite toda, segundo o vizinho dele. Ele ficou até meia-noite procurando a Rádio Panati e não achou. Isso é poder de Deus, isso é ministério angelical. Então nós somos crentes e vamos ser cuidados, amparados por anjos. Aí você pergunta: e por que o pastor morre de acidente, irmão morre de doença, de câncer? É economia de Deus. Eu não entro nesse negócio não, porque só Deus quem sabe a hora de alguém partir e de não partir. Mas eu creio que você já tem experiências na sua vida cristã, que você foi, com certeza, guardado por anjos. Ok? São seres pessoais. Segundo Samuel 14:20. Para mudar o aspecto desse caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sabe, ó meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo que se passa na terra. Aqui a mulher que foi assalariada por Joabe para fazer Davi desistir de manter Absalão distante, trazer Absalão para perto dele. Então a mulher reconhece, porque Davi reconheceu que era estratégia de Joabe para demover ele da sentença de isolamento que ele dera ao príncipe Absalão. Então os anjos são atribuídos características pessoais: inteligência, vontade e atividade. É tanto que uma terça parte dos anjos foi expulsa do céu porque seguiu a Satanás. Outra coisa, os anjos não se casam. Mateus 22:30. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Agora, os anjos são homens. Cai por terra aquela teoria que são assexuados, que não tem sexo. Os anjos são masculinos, mas não usam esse sexo masculino para a procriação. E por isso que eu disse na aula passada, vou repetir hoje aqui, que você que é apaixonado pela sua esposa, como eu sou também, ama sua esposa, ama sua noiva, aí você diz assim: meu amor é eterno amor de Deus, seu amor o casamento até que a morte separe. Chegou a morte, vai separar. Lá no céu você não vai ser de ninguém, vai ser de Jesus. Entendeu? Então, e outra coisa, não pode se ajoelhar diante de marido, diante de esposa. Não se ajoelhe não, por favor. Então, os nomes dos anjos são limitados. E você pode ver os anjos: Gabriel, nome masculino, Miguel, masculino, Satanás, que é uma tradução do hebraico, que é adversário, masculino, Abaddon, que é um anjo terrível, que vai ser solto no final dos tempos, e Apolion, entre outros, todos pertencem ao sexo masculino. Então, casamento não faz parte da ordem angelical. Anjos não se casam. E como é que se procria? Não pense nisso. Deus criou um número definido, distinto de anjos e mensageiros, dos quais 30% se evadiram do céu por influência satânica, onde levou os anjos para a perdição. Alguns estudiosos entendem que entre Gênesis 1 e Gênesis 2, ali a queda do diabo. É forçar o texto, é forçar a Bíblia. Gente, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser humilde diante das coisas. Tem coisas teológicas que a gente não sabe, não compreende. Eu só vou saber quando estiver na presença de Deus. Eu vou saber, lá eu vou saber. Mas enquanto isso eu não tenho condição de saber quantos anjos são. Eu só sei que são milhões e milhões, milhares de milhares, mas não tem um número definido. Caído tem 30%, uma terça parte dos anjos. E está em Apocalipse 12:4.
Então, seres que não se casam. Seres imortais. Lucas 20, verso 35 e 36 diz: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então não se casa, nem se dá em casamento lá no céu. O céu é lugar de adoração, é lugar de descanso eterno, de salvação consumada, explicitada, demonstrada, vivida, experimentada. O céu é um lugar maravilhoso. O céu tem muitas metáforas acerca do céu, a Jerusalém celestial que desce do céu ataviado como uma nuvem. O céu é um lugar lindo, e tem crente que não quer ir para lá. E é interessante isso. Quer ir para o inferno, não quer ir para o inferno, quer ir para o céu, em nome de Jesus. São seres velozes, velocidade está com eles, ó. Mateus 26, 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento, agora, a palavra no grego é agora, mais de 12 legiões de anjos? Eles têm asas, eles voam. Os filmes que mostram anjos tentam aproximar uma realidade que a gente não sabe, só sabe que é velocidade. E a gente tem que entender essa verdade. Ai, pastor, estudar sobre anjo é tão chato. Não, a gente está vendo texto por texto na Bíblia para demonstrar a você a vivenciar a experiência de o que é anjo. Seres poderosos, Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Poder sobre-humano. A pedra que foi revolvida pelos anjos, as mulheres não tinham força para revolver. Se Jesus não tivesse ressuscitado, as mulheres iam pedir ajuda para os homens que estavam passando por ali. Mas os anjos, na madrugada do dia glorioso da ressurreição, removeram a pedra do sepulcro com um simples movimento de mão, de gesto, de olhar, de alguma coisa. A gente não sabe, só sabe o que aconteceu. Os anjos são dotados de poder delegado. O poder que é delegado é o quê? Porque é poder delegado. Você é o prefeito e você tem o seu secretário, que é o delegado, que ele vai cumprir as funções. E é interessante perceber isso aí. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 1, 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, poder delegado, no sentido de que fazem a vontade de Deus. 2 Samuel 14, o verso 17 e o verso 20. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como anjo de Deus assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Então, afirmando que os anjos têm inteligência superior, capacidade de inteligência maior do que o homem. O anjo tem a inteligência que foi derramada sobre ele, como diz Tomás de Aquino, derramada sobre ele, infundida a ele, colocada sobre ele, tipo de infusão. O ser humano não, tem inteligência através da pesquisa, do exercício, da capacidade. O ser humano nasce inteligente, ele nasce com inteligência, ele tem inteligência, mas é uma tábua, uma folha em branco. Ele vai adquirindo conforme vai crescendo, andar, caminhar, falar e etc. Certo? Então o anjo tem essa inteligência já colocada, difusa sobre ele, derramada sobre ele, infundida sobre ele. Certo? Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha a expressão. Glória do Pai e glória dos anjos. Poder. Glória é a palavra que é poder. Quando você diz glória a Deus, poder seja dado a Deus. Então, glória do Pai e glória dos santos anjos. Anjos santos, poderosos em seu poder. Então, são seres dotados de dignidade, de glória sobre-humana, força sobre-humana. Mateus 22, 30. São uma companhia e não é uma raça, como tem a raça humana, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então, falando aqui acerca
da lei do levirato, né? Um homem tinha 7 irmãos, ele foi morrendo porque a lei do levirato, quando o homem morria, a mulher casava com o irmão. E os saduceus, que não criam na ressurreição, queriam pegar Jesus num apanhado de mistério. Jesus disse, na ressurreição não casam e nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então os anjos não são uma raça, é uma companhia, é tipo um exército, não tem raça, não tem procriação, ok? Deixa eu responder aqui, um abençoado aqui. Pois é uma companhia. Deixa eu responder com um abençoado aqui no WhatsApp aqui, nosso aluno. Pronto. Voltemos. Ocupam diferentes posições. Como no exército tem a posição soldado, cabo, sargento, só que não é nesse caso, né? 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, que vem da palavra renarque no grego, renarrangelos, o arcanjo superior, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, arcanjos, que são poderosos, estão no nível mais superior. Os anjos, em sentido algum, compõem uma raça, mas antes uma companhia, ou diversas companhias, pois cada ser individual é uma criação original. Portanto, é uma companhia, não uma raça. Seres numerosos. Deuteronômio 33, 2. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu do Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades dos santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Miríades de milhares, São numerosos, não se sabe o número. Não queira descobrir quantos anjos tem. Você vai perder seu tempo. Mas são numerosos. Certo? Em Lucas 2,13, multidões de anjos apareceram na noite do nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aquele texto que a gente conhece demais. E quão vasto é o número deles, somente aquele cujo nome é Jeová Shabaó, o Senhor dos Exércitos, sabe quantos anjos são. Somente Deus Todo-Poderoso sabe quantos anjos são. Todos foram criados santos, conforme ordenado, Gênesis 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz da terra. Então, olhe, foram criados bons e justos. Deus não criou Satanás. Deus não criou os anjos caídos. Deus criou um anjo que andava em pés afogueados. A gente vai chegar nele ainda com mais particularidade, a gente vai trabalhar com ele. Ou trabalhar sobre ele, não vou trabalhar com ele não. Trabalhar sobre ele, a gente vai trabalhar sobre ele. Então você tem que entender que são, além disso, numerosos e obra de Deus. Deus criou. Agora, como Satanás encheu o seu coração de vaidade e orgulho? Aí você pergunta para Deus, porque eu não sei responder. Nem a Bíblia também diz. A gente vai saber um dia. A gente tem que ser humilde, gente. Humilde. Às vezes eu vejo na internet teólogos jovens, assim, como vocês são jovens, né? Falando assim, convicção, e tal, e tal, e tal. Eu fico olhando, eu nem respondo, porque eu vou me aperrear com esse menino desse. Nem respondo, deixa pra lá. Porque quando ele tiver a minha idade, ele vai ser humilde. Porque quando eu era jovem, também eu era assim, jovem assim, forte, vigoroso, que brigava por qualquer coisa de teologia. Aí a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que Deus é quem sabe de tudo. A gente sabe pouca coisa. O que eu sei, é igual o salário do professor, bem pouquinho. Diga você com certeza disso. O que eu sei é suficiente para mim e para passar para vocês, que vocês também sabem, estão crescendo no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Então, o caráter de Deus é justo, foi criado justo. Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o desfecho. Então Deus criou tudo bom. E o homem foi muito bom. Deus criou tudo bom, o homem foi muito bom. Olha o homem como é que é. A criação do homem foi muito bem, foi muito bom mesmo. Pelo rege seu pecado. E aí a gente sabe por causa disso, olha. Judas 6. E a anjos,
os que não guardaram o seu estado original de santidade, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o céu, a condição de estar na presença de Deus, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Olha, se o demônio atualmente faz desgraça na terra, imagine os que estão presos, que serão soltos na grande tribulação. Vocês pagaram escatologia, estão sabendo disso aí, né? Pagaram recentemente escatologia. Você imagine esses demônios guardados com prisões eternas, algemados, com titânio, que não consegue quebrar, com o poder de Deus, e na grande tribulação vão ser soltos. Imagina aí. Tu imagina aí como é que vai ser a situação. Então, o seu pecado registra que eles abandonaram. Que habitação? Que domicílio? O domicílio da santidade. Eles abandonam o domicílio da santidade. Mostra que não foi Deus que os abandonou. Deus expulsou quando a rebelião se mostrou mais forte. 2 Pedro 2,4 também fala disso. Tem guardado na negridão das trevas. Muitos se mantiveram obedientes. Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então você vai perceber aí que muitos 70%, ficaram obedientes. 30% se evadiram, abandonaram o seu domicílio. Os anjos que mantiveram sua integridade pessoal e lealdade a Deus foram confirmados em santidade. Sua obediência se tornou habitual e sua bondade se tornou qualidade permanente de seu caráter. Daí, santos anjos. E os anjos caídos, demônios. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Tártaro, no Hades, no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Judas e Pedro concordam. No dia do juízo, na grande tribulação, antes do juízo, melhor dizendo, esses anjos tenebrosos sairão de suas cadeias eternas. Meu amigo, você liga a televisão, vê a internet, Instagram, Facebook, as redes sociais, WhatsApp, Telegram, e você só vê desgraça na face da terra, eu sinto muito, vai piorar. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. Essa é a certeza que nós temos. Então, a doutrina. Originalmente, os anjos eram santos em sua natureza. Alguns se tornaram santos em seu caráter através da obediência. E outros se tornaram maus em seu caráter através da desobediência. E aí vamos entrar em anjos bons, tratou da estrutura, anjos bons e anjos maus, certo? Lembrando que a palavra ângelos vem do grego, anjo vem do grego ângelos, que é enviado, mensageiro, e no hebraico é malak, é mensageiro também. São mensageiros de Deus, ministradores que vão herdar a salvação. Por isso que você é protegido por Deus. Deus envia anjos em situação perigosa para você ser liberto pelo poder de Deus. Anjos bons, o que é que eles fazem? É fácil, né? Adoram a Deus. Salmo 89:7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos que o rodeiam. A Assembleia dos Santos, que é isso? É a grande congregação, o carral de Deus no céu, onde a igreja está lá, a igreja universal, não do reino de Deus de Edir Macedo, mas a igreja universal dos crentes, está lá no céu, os que morreram em Cristo, aguardando a ressurreição, onde terá uma festa maravilhosa, uma grandiosidade, é uma bênção. Eu vou estar lá e você também. Quem vai estar lá, diga amém para me ver aqui. Amém? Amém. Amém, glória, glória. Amém, glória a Deus. Jó 38:4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tem entendimento. 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Onde é que você estava, Jó? Jó, onde é que você estava quando eu criei os anjos? As estrelas, que é uma metáfora para anjo, estrela.
que é metáfora a pastor também. Apocalipse fala nisso, estrela, anjo, pastor, interessante isso. Certo? Executam a vontade de Deus. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valores em poder, que executar as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Salmo 103, 20, que já foi lido anteriormente. Salmo 91, 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O diabo sabe a Bíblia. O diabo citou esse texto para Jesus obedecer a ele, mas Jesus não obedeceu e cumpriu a tentação, saindo ileso e obediente a Deus. Hebreus 1,14, nós já vimos, são todos eles ministradores enviados pelo serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Segundo Reis 6,17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Defendem e livra o servo de Deus. Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Guarda os eleitos falecidos. Os anjos guardam os crentes falecidos. Lucas 16, 22, que não é uma parábola, é uma narrativa de Jesus. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. O grande filósofo Voltaire, francês, na agonia de sua morte, ele disse: ajude-me, tem um ser terrível, cheio de desgraça sobre o meu ser, está levando a minha alma para o inferno. E morreu agonizando, dizendo que o diabo estava levando ele para o inferno. Eu não duvido dessa experiência dele. A enfermeira e o médico pessoal dele escreveram e está na posteridade esse texto. Mas os crentes que morrem em Jesus, são levados pelos anjos ao seio de Abraão. Você imaginou Voltaire, Karl Marx, Hitler, Mussolini e esses homens maus, César, Pilatos, Caifás, Herodes, quando abriram os olhos, se encontraram no inferno? E Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, quando abriram os olhos, estavam no céu? Uma coisa é você dormir a noite toda e acordar pela manhã, você muitas vezes acorda assustado. Onde é que eu estou? Quando você está viajando, né? Está no hotel, está na casa de alguém. Você tem essa sensação de não saber onde você está. Você imagina uma pessoa que morre distante de Deus. O que vai acontecer com ela? Está aqui, ó. O mendigo morreu, os anjos o levaram a atravessar o Jordão. O rico foi sepultado. Então os anjos guardam os eleitos falecidos. Vem acompanhar o Senhor Jesus, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Acompanhará Jesus. Vão separar os maus e os bons. Mateus 13, 4, 9. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os bons ou justos. Cooperam no castigo aos ímpios, segundo Tessalonicenses 1, 7 e 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os seus anjos em seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então não pense que os anjos de Deus vão ficar só tocando harpa no céu, não. Eles vão vir com Jesus, vão separar o bom do ruim e vão infligir a vingança e o castigo sobre os descrentes que não creram no poder de Jesus, nosso Senhor. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Eu estou sendo bem exaustivo, eu estou sendo bem cansativo, mas é que é uma doutrina tão negligenciada pela igreja que eu faço questão de maneira detalhada explicar o que são anjos, o que eles fazem, porque a gente não se preocupa. Eu não vejo nas igrejas pregação sobre anjo, eu não vejo pregação sobre anjo.
nem no domingo à noite, nem no EBD. EBD talvez se ache, mas num culto de doutrina tem que pregar sobre isso aqui. Tem que falar sobre anjo, porque o povo acha que tem anjo da guarda, o povo acha que o menino que morre é um anjo, o menininho de 3 meses morreu é um anjo, até o sino badala diferente na igreja católica. O povo acha que tem que adorar anjo, e não é por aí. Não é por aí. Anjos maus. Falamos dos bons, agora vamos falar dos ruins. Zacarias 3:1. Anjos maus opõem-se contra os projetos de Deus. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Daí o nome dele, adversário. Tudo que é de Deus ele é contra. Tudo que é de Deus ele é contra. Não tem como ser bom nem ruim. Ele é ruim por natureza. 2 Coríntios 12:7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E aqui eu faço um parêntese. Um texto muito difícil de interpretar, mas que estudiosos neotestamentários, liberais, acham que o espinho da carne de Paulo era ser gay. Não é verdade. Não é verdade. Isso é um absurdo. Outros acham que era um glaucoma que Paulo tinha na visão. É mais provável, porque em certas cartas ele diz assim: vede com grandes letras eu vos escrevo. Naquela época não tinha óculos. Quando você começava a perder a visão por glaucoma, e lembrando que Paulo foi atingido por um raio de Deus, uma luz profunda, lá na estrada de Damasco, quando ele se converteu, e que cegou ele, e que foi curado por Ananias, por ordem de Deus. Essa luz provavelmente, essa luz danificou os olhos dele. Mas espera aí, pastor, o senhor está dizendo que ele é mensageiro de Satanás. Deus permitiu que Satanás agravasse mais a visão dele. Mas eu tenho a humildade de reconhecer que eu não posso bater o martelo, prego batido de ponta virada, certo? Então, de uma coisa eu sei, era um espinho na carne para mostrar que ele não tinha poder nenhum. Aprenda uma coisa, meus irmãos, todo mundo aqui que está me assistindo, todo mundo aqui, tem uma fraqueza física ou espiritual para você depender de Deus. Nenhum aqui é 100% de saúde física e espiritual. Sempre tem um pecado que lhe atormenta, sempre tem uma falha genética que lhe atormenta, uma doença que lhe tira do sério, sempre é. E se não tem, vai ter. Não é rogando praga, não. É porque Deus trabalha assim. Paulo, que era Paulo, tinha um espinho na carne, eu não vou ter. Você não vai ter. Mas, menino, esse espinho na carne, ele trabalha no sentido de humilhar a gente, para a gente depender só de Deus, só do Senhor. Mateus 25:41. Então o rei dirá também, se estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o ser humano. O ser humano vai de teimoso que é. Efésios 6:11-12. Revestível de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ser humano, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O diabo não está no inferno. 30% estão presos nas trevas interiores, para serem soltos no grande dia do juízo. O diabo está nos ares, na atmosfera, na estratosfera, na mesosfera, nas camadas da atmosfera. O diabo está lá. O diabo e seus anjos caídos, demônios.
Anjos maus são empregados na execução dos propósitos do diabo, que são opostos aos propósitos de Deus. Toda obra tem luta. Toda obra de Deus tem luta. É duas lutas que a gente sofre na igreja. A luta externa, perseguição dos descrentes, e a luta interna, perseguição dos falsos crentes. Todo mundo é assim. Sua igreja é assim. Tem demônio na sua igreja. Na minha também tem. Tem crente endemoniado, que nem crente é descrente. Tem. E só se manifesta quando Deus quer, para atrapalhar a obra de Deus. Quando um crente se levanta contra um pastor, com rebelião. Rebelião é feitiçaria. Você não concorda com o pastor? Eu vou lhe ensinar como é que você trabalha com o pastor. Pastor, vem aqui, quero falar com o senhor. Olha, pastor, eu não gosto disso. O que é que o senhor acha? Aí o pastor vai responder. Disso. Aí você não concordou? Você diz, pastor, obrigado, estou indo embora da igreja. Quero lhe agradecer o tempo que eu passei aqui. Foi muito bom, mas acabei discordando e estou indo embora em paz. Abraça e beija o pastor. Esse é um crente. Lavado e remido. Agora, o cara que se revolta, que faz rebelião, que faz montim, que faz confusão, que vai na traição, aí, meu amigo, é fel e amargura. Entendeu? Então, quando você sai do seu ministério, sai pela porta da frente, com dignidade. Pela porta da frente, com dignidade. Amém? Faça isso. Senão você vai ser servo do diabo. Muito bem. Alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta? Pois bem, Tiago, pode falar. Pastor, eu tenho uma pergunta. No versículo que o senhor mencionou na aula passada, não sei se ainda vai tocar nesse assunto, mas de toda forma eu queria perguntar. Está lá em Gênesis 6:2. Sim. Que diz... Já ia perguntar sobre isso também, já estava aqui no ponto aberto, viu? Que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram as mulheres e todas as escolheram. E também lá em João 6, que diz, certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante dos homens. Eu queria saber, se o senhor sabia, se essa expressão que aparece, filhos de Deus em Gênesis 6:2 e filhos de Deus em João 6, no original são iguais. No original, no hebraico, são iguais as expressões. Vou pegar aqui para você, vou ler aqui para você desse livro aqui, para a gente trabalhar bem direitinho. No começo tem essa explicação bem legal. Ó, deve-se observado, porém, que apesar de serem os anjos chamados filhos de Deus, nunca são chamados filhos do Senhor. No hebraico sempre aparece como Benai Elohim, que é Deus Criador, e nunca Benai Yavé, certo? Que é o Deus Todo-Poderoso. O Benai Yavé são os Benai Yavé, filhos de Deus, são os pecadores redimidos e trazidos a relação filial com Deus por meio da redenção. Os Benai Elohim são seres não caídos, filhos de Deus em virtude da criação. Os anjos são criados, são filhos de Deus da primeira criação. E os pecadores salvos pela graça são filhos de Deus da nova criação. Pecadores salvos. O título filho de Deus se refere a anjo no Antigo Testamento e é a posição tomada por Flávio Joséfo, Filo e os autores do livro de Enoque e do Testamento dos 12 Patriarcas. De fato, era a posição que geralmente aceita pelos judeus eruditos nos primeiros séculos da era cristã. Quanto à Septuaginta, todos os manuscritos traduzem o hebraico, filhos de Deus para anjos de Deus. Jó 1:6, 2:1, por meus anjos. Jó 38:7, passagem que não havia qualquer razão dogmática. Em Gênesis 6:2 e 4, o Códice Alexandrino e 3 manuscritos antigos, aliás, posteriores a ele, apresentam a mesma tradução, ao passo que outros dizem filhos de Deus. Agostinho, no entanto, admite que, em seu tempo, a maioria das cópias diziam anjos de Deus. Nessa outra passagem também,
Por conseguinte, parece extremamente provável que assim dizia o texto original. E certamente a interpretação que nisso era envolvido foi adotada pela maioria dos primeiros escritores cristãos. E aí ele continua. E aí vai terminar aqui, ó. Na genealogia do Senhor Jesus, em Lucas, Adão é chamado de filho de Deus. Também é dito que Cristo dá aos que o recebem o direito de serem feitos filhos de Deus, pois eles são de novo gerados pelo Espírito de Deus, quanto a sua interior nessa mesma vida presente. E por ocasião da ressurreição, os homens salvos serão redimidos de um corpo espiritual, um edifício formado por Deus, pelo que serão em todos os aspectos iguais aos anjos, sendo uma criação inteiramente nova. Entendendo essa parte, a gente vai entender que é a mesma tradução, que é a tradução aqui, ó, Benai Elohim, filhos de Deus, Deus Criador, e Benai e Yahvé são os pecadores redimidos. Então, Benai Elohim. E outra coisa, em Gênesis capítulo 6, quando fala ali aquela expressão de Gênesis 6, muita gente, deixa eu pegar a Bíblia aqui, vai entender que é, como eu posso dizer, que são os nefilim, os gigantes, dessa criação entre os anjos e os homens. Mas vejam que o texto em português diz para nós: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, moças, mulheres. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, alguns estudiosos entendem que esse texto aqui é Benai Elohim, anjos, certo? Porque Benai e Yahvé são os salvos, mas outros entendem que era a linhagem de Sete, que se misturou com a linhagem de Caim, certo? É um texto polêmico, não tem assim um aparato teológico preciso, são divagações. Mas uma coisa é, o princípio está estabelecido aqui, mistura, ó. Os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nasceram filhas, meninas, moças, mulheres, sexo feminino. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, maravilhosas, etc. E tomaram para si mulheres todas que escolheram. E aí Deus conclui: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120. Aí começa a chamar para o dilúvio. Agora eu vou dizer o que eu creio. O pastor Caio Fábio tem até um livro, Nefilim, parece que é Nefilim. O pastor Caio Fábio é de teologia duvidosa hoje. Ele já foi um grande homem de Deus, hoje é duvidoso. Ele crê na existência de gigantes, que foi essa união de anjos com as mulheres dos homens. Mas o mais aceito na teologia reformada evangélica é a linhagem de Sete, que se misturou com a linhagem de Caim. Mas a expressão é essa, é Benaia Elohim. É a mesma expressão de Jó e a mesma expressão de Gênesis 6. Não sei se eu respondi a contento. Ok? Dalton? Não, pastor, era isso mesmo. Era sobre justamente esse texto que Tiago Alan perguntou. Inclusive no verso 4, né? Quando ele diz que ele faz essa divisão, né? Dos filhos dos homens com filhos de Deus com os filhos dos homens, né? Mas eu sei que esse texto é realmente polêmico e existe várias contradições com relação à sua explicação também. É porque vejam só, a gente acabou de estudar agora que os anjos não procriam. Sim. Se eu admitir que esses filhos de Deus eram anjos, eu vou derrubar tudo que eu acabei de ensinar, tudo que a teologia acabou de ensinar. E fica uma coisa assim muito vaga. Agora,
Tem no meio espiritual demônios chamados súcubos, íncubos, já ouviram falar? É a expressão latina que é aquele que faz sexo por cima e aquele que faz sexo por trás. Já houve casos na literatura evangélica e universal do mundo de pessoas, de mulheres sendo possuídas por demônios. Possuídas no sentido coabitadas, no sentido do coito, sexo. É uma coisa... Porque os anjos se materializam, mas eles não se reproduzem. É muita coisa para a gente pensar, sabe? É uma reflexão muito forte. Eu, por exemplo, já presenciei um caso, acompanhei um pastor na casa eu era seminarista, acompanhei um pastor na casa de uma aluna de um colégio. Ela não podia dormir, porque quando ela dormia, o demônio ficava por cima dela. E eu não vi isso, porque eu não quis ver, mas o médico foi ao local e atestou que ela estava seviciada, com marcas no corpo de ter tido relação sexual. Resta saber, era alguém que pulava a janela e ia ter sexo com ela? Ou era um demônio? Na literatura medieval, na literatura antiga, na literatura moderna, fala sobre isso, alguns casos. A gente tem que ter humildade para ver essas coisas e respirar, não tomar posição logo, porque são coisas distintas, porque tem pessoas que fingem que estão endemoniadas. Eu não sei, eu contei para vocês, quando eu fui expulsar o demônio pela primeira vez, depois de pastor, eu contei a vocês? Acho que eu contei lá no seminário. Eu acho que nunca escutei não, pastor. Então, me permita me contar, que vai servir de experiência. Você tem um professor experiente no Evangelho, também serve. Quando eu era pastor novinho, eu tinha 2 meses de pastor, uma irmã chegou lá em casa e disse: pastor, minha filha está endemoniada, venha rapidamente tirar o demônio. Eu disse: irmã, eu vou orar aqui. Fui orar, me ajoelhei, orei, e fui com minha esposa. Cheguei lá na moça deitada numa rede, e eu comecei a dizer: em nome de Jesus, saia, pelo nome de Jesus. Ela chutou minha barriga, deu um pontapé em mim, me afastou. E por mais que eu falasse o nome de Jesus, aquele demônio não saiu. Eu voltei arrasado para casa. E voltei arrasado. Digo: meu Deus, com 2 meses de pastor, eu não sou pastor, eu sou um falso, eu sou um hipócrita. E comecei a me maldizer. Tem 30 anos isso. Aí minha esposa, muito sábia, disse: Ranieri, vamos outra vez. Eu estou desconfiando dela. Ela está com uma cuspideira muito grande. Aí com 1 semana a gente foi. Chegamos lá, minha esposa disse: deixa eu ficar com ela no quarto. Minha esposa chamou a mãe dela, chamou o pai dela, os irmãos, saiam do quarto todo mundo. O pastor vai sair do quarto, vai ficar eu e ela. Aí Milena chegou para ela e disse: você está grávida, você está cuspindo aí. Quando você deu uma pontapé no pastor, na barriga do pastor, você deu o pontapé e se esgueirou na rede, colocou o rosto para trás e cuspiu 3 vezes. Isso é gravidez, você está inventando que está endemoniada para tirar a atenção dos seus pais, que vão lhe bater quando souber que você está grávida. Ela sentou-se na rede e começou a chorar: é verdade, irmã Milena, eu inventei esse falso endemoniamento para meu pai e minha mãe não me baterem, o que é que eu faço da minha vida, meu namorado. E aí começou aquela choradeira. Aí eu chamei, Milena me chamou, me contou, chamei os pais, aconselhei a família: não maltrate, não faça nada, porque naquela época podia bater, hoje não pode, né? E acalmamos, consertamos tudo, e Deus foi glorificado. E eu voltei a entender que era chamado por Deus. Olha o que o diabo faz, minha gente. Se você não tiver experiência, nunca vá tirar demônio sem sua esposa. Vá com sua mulher. Sua mulher tem sabedoria. Sua mulher é sua auxiliadora. Sua mulher tem capacidade. Sua mulher vê o que as pessoas não veem.
Mulher é muito detalhista. Não vá só não. Não vá só não. Leve irmãos da igreja, leve sua esposa, vá pelo poder de Deus. Então você veja só, voltando ao assunto de Gênesis 6, da coabitação de anjos, provavelmente anjos com as filhas dos homens. Será que essa menina do colégio que tinha marcas de relação sexual nas partes íntimas quando acordava pela manhã, será que não era alguém da família que estava abusando-a enquanto ela dormia? Será que ela não colocou que era um... Eu disse para o meu pastor na época, ele disse, não, talvez, não sei. Será que não era isso? Ela dormia profundamente, Ranieri, né? Pois não, pode falar? acho que ele está falando, a gente vai na ilha do Marajó, lá o pessoal, as meninas mais novas, quando engravida, elas contam a história que conta pra gente, que conta uma lenda do Boto, e chega elas entrarem, engravida elas, e muitas crianças são filhas desse Boto, né? Mas na verdade elas são abusadas pelos pais, por alguém. Mas essa história, sempre quando a gente chega numa casa, nós entrou dentro do rio e o Boto engravidou a gente. Aí muitas a gente às vezes pergunta, como é? Diz, com chapéu branco, roupa branca, tipo o Zé Pilintra, né? Eles comentam, mas na verdade a gente sabe que não é, né? Os pais, os avós, os irmãos mesmo que engravidam elas. Aí conta essa história para elas. É por isso que eu estou dizendo, né? Pode ser um pai abusador, um tio abusador, um irmão abusador, porque acontece. E essa história que eu contei, eu era pastor no Maranhão, em São Luís do Maranhão, pertinho de lá, que tem toda essa lenda. Eu conheço essa história. Então essa moça quase que me frustrava. Se não fosse minha esposa, com sua sabedoria, deixa eu ficar só com ela. E jogou duro com a menina, e balançou a menina respondeu, eu estou grávida e tal. Mesma coisa desse colégio, foi também em São Luís do Maranhão, quando eu trabalhava no colégio Batista, que lá o Colégio Batista tem um pastor de alunos chamado Capelão. E ele disse, Ranieri, você é seminarista, eu vou levar você para você aprender. Mas ele achava que era demônio que estava sediciando a menina, mas eu acho que não era. Eu acho que era um tio, um avô, um pai, um irmão, um parente, alguém que tinha acesso à casa, porque não tem lógica. Uma menina de 16 anos, amanhecer com marcas... que o médico, eu não vi essa parte, eu não quis ver, o médico também não deixou. O médico foi lá e atestou. A menina estava com marcas de ter relação sexual, tanto na vagina quanto no ânus. E estava toda marcada. Ah, é o demônio. É isso que você acabou de falar. É demônio no homem mesmo, né? É triste, gente. A gente que está no ministério, se prepare, ministério é fogo na roupa, viu? Você se prepare, o ministério não é fácil, não. Ah, eu vou pregar. Pregar é fácil demais, meu irmão. Pregar é bom demais. Cantar é maravilhoso. Aconselhar, acompanhar, é cada coisa que a gente vê, meu irmão. Cada coisa. Só Jesus na vida da gente, viu? Próxima aula a gente fala sobre Satanás. Falar sobre esse bicho é complicado, é enganador. Ao trabalho, você vai pesquisar na Bíblia e na internet a diferença entre possessão e opressão, para entregar na próxima aula. Mínimo de 2 páginas, digitadinho, bem bonitinho. Diferença de possessão e opressão. Tem diferença ou não tem? Aí você vai dizer para mim. É a mesma coisa, está tudo tranquilo, ok? Muito obrigado. Vou pedir para o irmão Felipe orar, agradecendo a aula. E até segunda-feira, se vocês quiserem. Amanhã tem aula de teologia, eu vou deixar gravada para você acessar quando você puder, ok? Irmão Felipe, ore por nós em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado, Senhor, por essa aula. Para aqui agradecer pela vida do pastor Ranieri, nosso professor, nosso diretor do seminário, que o Senhor possa estar abençoando sempre a vida dele, a casa dele, a família dele, a igreja dele. Que eu possa estar abençoando cada um dos nossos irmãos que aqui está. Em nome de Jesus. As suas famílias. E o Senhor a cada dia mais vem abrir nossa mente, nosso coração, para que essa matéria, quase todas as que a gente estamos estudando durante esses 4 anos, venha nos fortalecer para a nossa caminhada. Em nome de de que muitos Jesus. aqui estão para ser pastores, missionários, entre outros cargos que na igreja eu possa exercer. Desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E até a próxima segunda. Fique com Deus. Obrigado.
é outra família.